Aleluia. Glória a Deus. Então você que está em casa, está nos assistindo, pega a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, para nós fazermos a leitura de alguns versículos, mas vamos nos ater a um versículo. Aleluia, glória a Deus. Pastor, você que entende melhor de som, tem como tirar um pouco do grave? Tem. Aleluia. Jeremias 18, capítulo de número 2. O capítulo de número 18, versículo de número 2. Amém? Coloque-se de pé, você que pode, querido, em referência à palavra de Deus. O grave já está no mínimo. Está no mínimo grave? É que eu estou meio rouco mesmo, pastor. Então pode deixar do jeito, da forma que está. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra nas rodas, como o vaso que ele fazia de barro. E se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fecha a Bíblia, coloca aí na tua cadeira, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor, ela não é do homem, ela é tua. Então, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, ela seja transmitida aos nossos corações, Pai. Porque nós queremos, ó Deus, aprender mais de Ti, que é manso, queremos aprender mais de Ti, Senhor, que é santo, que é perfeito, e que a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, que a nossa mente fique cativa ao Senhor neste momento, como disse o salmista Davi, e nós repreendemos, Senhor, todo o intento do maligno, Pai, para tentar tirar a nossa atenção neste momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, querido. Eu não sei, irmão. Eu chego aqui, o óculos não funciona. Glória a Deus. Queria dizer uma palavra bem conhecida. Quando se fala de Jeremias e casa do oleiro, é algo muito conhecido, é algo que as pessoas pregam bastante. Mas eu não quero falar de vaso. Quero falar do barro. Eu, quando era pequeno, lá no sítio, irmão, meu Deus do céu, na beira do rio, eu fazia guerrinha de barro. Pegava na beira do barranco, tinhava a mão no barranco lá, catava dele e tacava um no outro, né? E é interessante, irmãos, porque se fosse para me dar um título para essa mensagem, eu colocaria o seguinte, que para ser vaso, tem que passar pelos processos. Porque não tem como você ser vaso sem passar pelos processos. Nada na vida acontece sem você passar pelos processos. E você sabe o que é interessante? Que até chegar ao estado de vaso, passa-se por 7 processos. 7 processos, irmãos. Eu já trouxe aqui, irmão, mas obrigado. 7 processos, querido. E isso me alegrou, querido. Porque Deus também fez o mundo em 7 dias. Em 6 dias e no 7º ele descansou. E o número 7 na Bíblia é um número profético, né? O número da perfeição, o número do descanso. E o vaso, para se chegar a estado de vaso, ele tem que se passar por 7 processos. Né? E não é o vaso que passa pelo processo. Quem passa pelo processo é o barro. E é por isso que nós vamos nos ater ao verso 6 de Jeremias, que diz assim: não poderei fazer eu de vós, como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro sois vós,
Deus ele não se refere a nós nesta passagem como vaso. Ele se refere a nós na passagem como barro na mão do oleiro. E daí, querido, eu fui ver um oleiro, fui pesquisar, como eu disse, para se chegar a estado de vaso, ele se passa por 7 processos. Mas quando eu fui ver o processo do preparo do barro, 2 coisas me chamaram a atenção. Só para que você entenda, querido, pelas pessoas que trabalham com essa questão de geologia, que estudam terra, isso e aquilo, existem cerca de 200 tipos de barro na face da terra. Dos 200 tipos de barro, só 8 servem para fazer vaso. E isso também me chamou a atenção. Porque até na seleção do barro, Deus é criterioso. Existem vários, mas só alguns servem para aquilo que Deus quer. E 2 coisas me chamaram a atenção antes da gente entrar no processo. É que o barro, quando escolhido ali pelo oleiro, ele chega até a olaria seco. Ele não chega molhado. A gente fala barro, né? Quando a gente fala barro, a gente acha que o negócio já chega pronto lá na olaria, né? E o cara só pega e não. Ele chega em estado úmidos para seco. E uma coisa que me chamou a atenção é que o barro, ele não pode ser usado de imediato. Isso me chamou muita atenção, irmão. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai para o Senhor, a gente vai para a igreja, a gente já quer chegar, já quer sair fazendo as coisas, e não é assim. Até no processo da construção, nós não estamos falando de vaso pronto ainda. Nós estamos falando da construção, da preparação do barro para fazer o vaso. Até na preparação do barro existe um tempo. E eu ouvi ali um oleiro falando sobre isso, e ele falou assim, ó, quando chega aqui o barro, o rapaz descarrega ali, e dali eu trago e coloco aqui. Aí ele mostrou como se fosse uma piscina, só que para pôr o barro. Ele falou, e aqui eu umedeço ele, e deixo ele cerca de 3 meses para depois começar a usar. Ele falou, e quanto mais tempo fica aqui, melhor fica. E eu falei, rapaz, mas nem o barro pode ser usado de imediato. E isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, muitas vezes a gente é afobado, a gente chega numa cidade, a gente chega numa igreja, a gente já quer, não, eu tenho disposição. Realmente, querido, a gente tem disposição, a gente quer, é o desejo do nosso coração, porque foi algo que Deus colocou em nós. Mas precisa descansar, precisa esperar. Existe um tempo. E daí nós vemos lá em Eclesiastes 3, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Então o barro ele não pode ser usado de imediato. Ele tem que passar por um período de descanso. Segunda coisa que me chamou a atenção ouvindo aquele oleiro falar do barro é que na olaria o barro ele não se perde. O barro ele não se perde, querido. Porque no período ali de tratamento, né, nós vemos que a umidade é umedecido, e depois quando ele pega, aquele barro está pronto. Quando ele começa a fazer, ele faz uma peça, e daqui a pouco nós vamos entrar nos 7 quesitos para se fazer um vaso. Quando ele faz uma peça e aquela peça trinca ou faz alguma coisa, ele volta aquele barro lá naquela piscina, e ali ele fica umedecendo novamente para amolecer, para entrar no processo de novo. E isso me chamou a atenção, você sabe por quê? Porque é bem assim na nossa vida com Deus. Quando Deus está terminando o vaso, acontece alguma coisa, você volta lá para o estado, lá no começo. Lá. Aí tem que passar pelo quebrantamento, tem que passar pela rendição ao Senhor, que seja amolecimento. Né, que é o processo do barro ali. Você tem que se render na presença do Senhor, você tem que se amolecer, se quebrantar na presença do Senhor para Deus começar novamente. A hora que tiver pronto novamente o barro,
Deus vai entrar nos processos que nós vamos falar agora. Aleluia! Queridos, e é tremendo. Eu já ouvi tanta pregação sobre a casa do oleiro. Eu já ouvi tanta pregação e eu falei, Deus, quando Deus falou, fala da casa do oleiro, eu falei, Deus, mas casa do oleiro, todo mundo fala esse negócio. Ele falou, não, mas você vai falar de uma forma diferente. Eu não quero saber do vaso, eu quero saber do barro. E é aqui, querido, que nós temos que saber o que nós somos, porque ali Deus ele deixa bem claro e explícito no versículo de número 6. Como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Então nós temos que ser barro. E nós temos que ser um dos 8. Porque se passar do 8º ali, meu irmão, já não presta mais para trabalhar. Já não presta mais para estar nas mãos de Deus para trabalhar. Então vamos entender o processo da construção do vaso. Primeiro, nós já falamos, né? Que é a respeito da escolha, a extração do barro, né? E aqui novamente eu falo, existem, né, como eu coloquei aqui, existem cerca de 200 tipos de barro e só 8 servem. Então isso nos mostra que Deus é criterioso. E você sabe como que Deus prova isso para mim e para você? Que Ele é criterioso na escolha. Lá em João 15:16 diz assim, não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós. Tem muita gente que chega na igreja e se acha a última bolacha do pacote. Já quer chegar, tem uns que já quer mandar até no pastor, né? Já quer chegar, já quer, pastor, isso, e vamos fazer assim. Querido, calma. Por mais que nós tenhamos bom ânimo de fazer as coisas, existe um processo. E nós temos que ser como o barro nas mãos do oleiro. E o oleiro da nossa vida, ele é Deus. Aleluia. E aí, querido, é que entra a questão de chamar. Tem muita gente que fala, mas de chamar. Querido, é Deus que escolheu, então deixa Ele fazer da forma dele. Seja o barro, seja moldável nas mãos do Senhor. Porque se a gente não for moldável, não tem como Deus trabalhar. Então em João, Deus deixa bem claro isso. Porque tem muita gente que acha que ele escolheu Deus. Não, eu quis servir a Deus. Não foi, querido. Deus foi lá, de alguma forma ou de outra, ele falou, agora você vem. Tem um ditado aí que diz, né, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Né? Na verdade, isso, eu ainda não encontrei isso na Bíblia. Mas a gente vê isso por vida. Quando a gente não recebe ao Senhor, quando a gente não se deixa envolver por amor, normalmente se vem a uma situação de dor. E a gente vê isso na própria palavra. O povo de Israel vivia sofrendo para voltar aos caminhos do Senhor. Porque Deus ia orientando, Deus ia falando com os profetas, ó, casa de Israel, volte, retorne, se arrependa dos seus maus caminhos. Né? Vai vir guerra, vai vir os sírios, vai vir os babilônicos, o povo vai te levar cativo. Porque eles não queriam ser barro moldáveis na mão do Senhor. Então, primeiro de tudo, é a escolha do barro. Dentre esses barros, esses 8 barros que existem na face da terra, um deles é a argila, que é a mais comum na beira dos rios. E a argila, eu já encontrei ela na beira do rio em 3 tonalidades. Branco, preto e um acinzentado. Estou falando do que eu vivi lá no sítio, que eu encontrava lá, que eu tacava nos outros. Né? Então, eu encontrava isso daí. Não é que eu vi na TV, não. Então, que tipo de barro nós queremos ser na mão do oleiro? Nós queremos ser o barro moldável, aquele que serve para um propósito, ou nós queremos ser aquele barro que a hora que chega, isso aqui não vai prestar? Isso depende de nós. O segundo passo para se chegar ao resultado de um vaso é a limpeza.
E é aqui, irmãos, que eu falo para vocês que eu vi, né, a questão do barro chegar seco na mão do oleiro. Porque não existe uma máquina que tire a impureza do barro. Isso é feito manualmente numa peneira. Aí quando a gente fala, né, não, barro, e a gente já imagina aquela pasta gosmenta, né? E não. Tem que passar pela peneira, irmão. Você sabe por quê? Porque o barro, se você for na beira de um barranco e você pegar o barro, ele vai estar úmido, ele vai estar molhado. E conforme você começa a amassar ele tem raiz, ele tem pedra. E isso não pode ter no barro para fazer o vaso. Porque se tiver pedra, isso nós vamos ver lá na frente, vai estragar o barro. E se tiver raiz também. Então o barro ele tem que estar limpo. E aqui, querido, eu chamo a atenção para a nossa vida com Deus. Porque a limpeza, para tirar as pedras e raízes, ela tem que acontecer na nossa vida. Muitas vezes, eu já preguei sobre isso, de deixar o passado no seu devido lugar. Muitas vezes nós trazemos pedras do passado para a nossa vida. Muitas vezes nós trazemos raiz de amargura do passado para a nossa vida. E isso vai nos impedir de ser o barro que Deus quer que nós sejamos na mão dele. Porque enquanto nós não nos limparmos disso, nós ainda não somos moldáveis. Nós somos o barro que Deus quer trabalhar, mas ainda nós não somos moldáveis. Nós não estamos prontos para se tornar vaso. E lá em 2 Coríntios 7:1 diz assim, ó: amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por consequente, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Não dá para ser qualquer barro, irmão. Nós temos que ser um barro limpo. Aí você fala, irmão, você está se contradizendo porque o barro suja. O barro suja, queridos, mas na mão do oleiro. Nós temos que ser um barro limpo, porque senão não serve. 200 tipos de barro. Apenas 8 servem para fazer vaso. E desses 8 nós temos o processo. Nós temos que passar pelo processo. Pelo processo de escolha, pelo processo de limpeza. E a escolha nós temos que entender que não vem de nós. Ela vem do oleiro. E a Bíblia diz que Deus é o oleiro. Então é Ele que escolhe. Ele pegou lá Efraim, Carlos, Pastor. Ele escolheu. Ele pegou o barro. Ele falou, opa, esse barro aqui dá boa. Deus enfiou a mão lá, da onde te tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe do charco, nós lemos aqui, do charco onde você estava inserido, da onde Deus te tirou. Você sabe que tipo de barro você é. Mas nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser peneirados. E para quem já peneirou alguma coisa, não é fácil, não. A areia aqui de Curitiba é terrível. Você coar ela, rapaz, ali na peneira. Tem uma areia grossa aí, que misericórdia. Só Jesus na causa. Agora você imagina a terra, querido. A terra cheia de torrão. Né? Porque a terra não vem fininha. Se está passando pela peneira, é porque ela vem pedrada, ela vem dos caroços. Você vai ter que quebrar o caroço lá. Vai ter que jogar na peneira, hein? Se tocar o negócio ali já dói o braço, né, irmão? Já pensou passar o dia inteiro na peneirinha aqui, na terra? Já pensou se a terra estiver meio úmida ainda? Eita glória, né? Só que é Deus que faz esse processo. Aleluia. E é aí que muitas vezes nós não entendemos. É aí que muitas vezes nós criticamos, falamos, Deus, por que está acontecendo tudo isso? Calma, querido, Ele está limpando. Ele está limpando o barro. E para limpar o barro, muitas vezes, vai para lá e para cá. Você já viu o movimento da peneira?
A terra vai para lá e para cá. Para lá e para cá. E é nesse processo que as impurezas vão sendo tiradas. É nesse processo que as raízes vão ficando na peneira. É nesse processo que vai passando para baixo só aquilo que é utilizável. Aquilo que é bom para o oleiro, para ser utilizado. Meu Deus, o tempo está passando. Terceiro ponto, irmãos, para a gente não se demorar muito. O amolecimento com água e a mistura de desmanchar os torrões. Porque por mais que você peneire, dependendo da grossura da peneira, ainda sobra, ela não fica aquela terra fininha. A não ser que você pegue uma peneira muito fina, mas se você pegar uma peneira muito fina, você vai perder metade do barro. E Deus não quer perder o barro. E é engraçado, irmãos, que antigamente esse processo, eita Deus, esse processo era feito de uma forma, hoje existe uma máquina lá, que os caras colocam lá e o negócio sai misturando, mas antigamente, irmão, e aqui, irmão, eu falo assim, muitas vezes a gente fala, Deus, tá tão difícil, tá tão sofrido, e esse processo de amolecimento, de quebrantamento das moléculas ali do barro, ele era feito, querido. Meu Deus. Tem gente que não gosta de passar por situações de vergonha. Tem gente que não gosta de passar por situações adversas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O barro, para ser bom, ele tinha que ser pisado. Esse processo, irmão, depois da peneira, depois de ser escolhido, depois de passar pela peneira, tirar ali cerca de 80% das impurezas, porque sempre sobra alguma coisinha ainda, né? Depois disso tudo, vem o amolecimento. A água vai lá para aquele buraco lá, aquela piscina lá. Aí o cara joga água, umedece a terra e deixa. Passa mais umas 2 semanas, vai lá, umedece a terra e deixa. Passa mais umas 2 semanas, o cara vai lá, umedece, junta uma galera lá e começa. Meu irmão, mas era gostoso brincar no barro quando eu era criança, viu? Mas a gente brincava, a gente não estava fazendo um trabalho. E aí você imagina, irmãos, a terra não tem para onde ir ali, que ela está num lugar fechado. Muitas vezes nós nos encontramos assim, nós não temos mais para onde ir. E nós nos sentimos pisados. É o processo do barro, querido. É o processo natural do barro. Aleluia. Para se tornar um barro bom, tem que passar por esse processo, vai ser pisado. Ai, pastor, mas você não sabe a situação que aconteceu, querido. Não esquenta. Faz parte do processo para que se torne um barro bom. Antigamente eles faziam isso, querido. Eles juntavam lá, tinham uns buracos nas pedras, colocavam lá o barro e ó, dele pisar no barro, dele pisar no barro. E isso, irmão, demora. Não é algo que você faz em 1 hora, em meia hora. Isso aí vai tempo, pisa no barro num dia, pisa no barro no outro dia, pisa no barro, vai pisando, até que o barro, você sabe por quê, querido? Eu fui ver por que os caras pisam tanto no barro, pastor. Porque o barro ele tem que estar por igual. Ele não pode estar um barro de uma, digamos que numa proporção de densidade e a outra no outro. Agora eu vou falar uma coisa que o irmão Carlos conhece. Querido, você já viu mexer concreto? O concreto bom é aquele que você mistura a maceira inteira. Por quê? Porque ele fica homogêneo, ele fica com cimento tudo igual, a areia tudo igual, ele mistura a pedra tudo igual. Eu falo porque eu já trabalhei muito de pedreiro. Abandonei essa vida. Bati muito concreto na enxadinha. Misericórdia, na época não tinha bitorneira. É só na enxadinha. Irmão, por que a bitorneira foi inventada? Para facilitar o processo. Porque a bitorneira, ela mistura por igual a areia, o cimento, a pedra e a quantidade de água. E na proporção do barro é igual. Só que não existe uma bitorneira para isso nessa época. Hoje, como eu disse, já tem a máquina que mistura o barro lá. Que fica lá cerca de 2 dias dentro da máquina misturando. E conforme vai misturando,
Daí tem uma hora que a máquina empurra e o barro vai saindo lá, aquele barro lá já está pronto para ser usado. Mas antigamente não. Os caras passavam lá, ó, 2 dias pisando no barro. Aí o oleiro chegava, tá bom não? Vamos pisar o barro, vamos pisar o barro. Mas há necessidade desse processo. E lá no livro de Isaías 66, 2 diz assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que veio a existir? Indago, Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Quebrantamento. Esse processo de amolecimento na minha e na sua vida, na mão de Deus, ele tem que ser o processo de quebrantamento. Fala lá, Salmos, né? Fala que somente aqueles de coração puro poderão agradar a Deus, atrair a atenção de Deus. E aqui em Isaías, Deus deixa isso claro: darei a minha atenção aos humildes, aos arrependidos, aquebrantados. Porque muitas vezes, querido, nós passamos situações na nossa casa, nós passamos situações no nosso trabalho, nós passamos situações dentro da igreja, no nosso círculo de amizade, que nós falamos: Deus, por que tudo isso está acontecendo? Calma, querido. É o processo natural do barro. Aleluias. Para se tornar vaso, tem que passar pelos processos. E o barro, ele passa por 7 processos. E nós estamos no 3º, e meu tempo já está quase acabando. Glória a Deus. 4. Diz assim a palavra do Senhor. 4. O barro que sobra, depois que ele é pisoteado, esse barro ele é coberto por uma lona preta e deixado descansar. E o porquê que ele é coberto com uma lona preta e posto para descansar? Porque há necessidade de tirar as bolhas de ar, de oxigênio, para que o barro tome consistência. Querido, isso me ensinou uma grande lição. Enquanto nós respiramos por nós mesmos, enquanto nós vemos a saída, enquanto nós temos oxigênio nosso, provisão nossa, nós não deixamos Deus trabalhar. Aleluia. Nós não descansamos. Nós queremos fazer. E o barro tem o processo do descanso. Como eu disse, o oleiro falou que quanto mais tempo o barro ficar descansando, melhor é para a modelagem. E aqui também nos mostra, querido, a falta de oxigênio para mim e para você, ela ocasiona o quê? A morte. Isso me mostra, querido, que o barro ele é totalmente dependente do oleiro. Aleluia. O barro não possui vida própria. Isso no sentido literal. Se você pegar a terra e ela tem vida própria, não. E se nós somos vaso na mão do oleiro, querido, nós temos que descansar. Aleluia. Porque se nós somos barro na mão do oleiro, nós dependemos única e exclusivamente dele. E lá em Êxodo 33:14 diz assim: ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Aleluia. Olha que tremendo, querido. Glória a Deus. É Deus falando: ei, barro, está na minha mão? Se preocupa não, eu vou fazer e eu vou te dar o descanso. Aleluia. Amém. Vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos complicados, vai. Mas o descanso é garantido pelo Senhor, querido. Aleluia. O descanso ele é garantido e é necessário para que o barro se torne moldável na mão do oleiro. 5.
após todo esse período de descanso, vem o quinto item, que se chama a modelagem. Ah, querido, isso aqui é tremendo. Porque aqui que o oleiro fala assim, deixa eu ver. Peguei esse barro aqui, eu já escolhi ele, eu já limpei, já fiz a parte do amolecimento, já dei o descanso merecido. Porque, querido, até esses 4 processos, esses 3 processos, é perrengue, é luta. Porque veja bem, querido, primeiro você passa por um processo de escolha. Quando você vai na empresa lá, né, entregar o currículo fica lá, muitas empresas nem vê o currículo, né? Por quê? Porque ele é selecionado antes por uma equipe. Aí vem o processo de escolha, as entrevistas. Então é um processo difícil. Não é fácil. Aí depois é um processo de limpeza. Por que muitas empresas hoje não contratam pessoas que já são velhas de profissão? Porque é difícil de fazer a limpeza. Os caras vêm com costume, os caras vêm com manha que tinha na outra empresa. Ah, não, mas lá eu fazia assim, lá você fazia do jeito que você queria, filho, e que a empresa deixava, mas aqui é diferente. Então muitas empresas hoje optam por dar emprego para pessoas novas, sem experiência, porque elas vão moldar do jeito delas. Porque pegar os mais velhos aí, o cara já está cheio de costume, é difícil fazer a limpeza. Então são processos doloridos. Aí depois vem a questão do aquebrantamento, o amolecimento, a mistura, o barro ser pisado. Aí depois vem o descanso. Depois que Deus dá o descanso, ele fala, agora eu vou moldar. Agora deixa eu pegar esse barro aqui, deixa eu pegar o barro Carlos aqui. Não, tá ficando legal desse jeito, não. Pera aí, vamos fazer aqui. Como barro na mão do oleiro. Então a Bíblia diz que o oleiro faz o vaso conforme lhe parece bem aos olhos. Então Deus vai fazer de mim, de você, querido, o que parece bem aos olhos de quem? Do homem? Não. Deus não está se importando com o que o homem pensa do vaso que ele está fazendo, meu querido. Ele se importa com o que ele pensa de mim e de você. E eu também sou assim, irmão. Não ligo porque os outros pensam de mim, não. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. Porque o que os outros pensam, meu querido, tanto faz quanto tanto fez. Porque não vai somar nada na minha vida com Deus isso. Já viu pessoas que ficam... Aí a gente volta lá no item 2 de limpeza, né? Pessoas que trazem raiz de amargura e as pedrinhas do passado. Ah, mas o fulano falou isso de mim. Sai dessa, irmão. Você não está na mão do oleiro? Deixa o povo falar, querido. Ah, esse barro é muito branquinho, esse barro é muito... Ah, esse barro não vai ficar legal o vaso. Querido, quem está fazendo é o oleiro. Quem está fazendo é o oleiro. Tem que agradar é o oleiro. E você já viu um oleiro fazer um vaso que ninguém vai comprar? Não tem, querido. Sabe por quê? Porque o oleiro sabe o que as pessoas estão precisando. Aleluia. O nosso Deus sabe o que essa população, o que esse povo, o que esse mundo está precisando. E Ele está moldando vasos conforme a necessidade do mundo aí fora. Querido. E é por isso que nós temos que passar pelos processos. E lá em Gênesis 1, 26, eita glória, na modelagem Deus fala assim, ei, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Querido, a forma de Deus para o vaso é perfeita. Aleluia. Olha lá. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aleluia. Eita Deus. Lá em Apocalipse fala que o rosto dele resplandece. Que os olhos dele são como chamas de fogo. Aleluia. Querido, Ele nos fez perfeitos. Não aceite nada do que as pessoas digam. O contrário. A modelagem de Deus é perfeita, querido. Para mim e para a sua vida. E isso vai servir para as pessoas lá fora.
para aqueles que necessitam. E por último, não, tem o sexto ainda. Depois que o oleiro modela, e a modelagem também não é tão simples, né? Porque a gente fala assim, não, mas o barro já está pronto. Mas na hora da modelagem, o barro tem que tomar forma de vaso. Quem decide isso é o oleiro. Mas é simples? Não é, querido. Porque se o oleiro acarcar um pouquinho o dedo, o vaso entorta. Se ele não passar na medida certa, o vaso entorta, o vaso se desmancha. Eu já vi uns vídeos no YouTube aí de cara fazendo vaso aí, que a hora que o vaso estava quase prontinho assim, não sei se o cara passou água demais, de repente o negócio... Aí vai o cara pegar o barro de novo. E é assim na nossa vida. Muitas vezes, querido, nós estamos aqui no processo de moldagem. Mas a hora que Deus está quase terminando, você fala, Deus deu. Chega. Aí o vaso vai lá. Se desfaz o negócio lá. Aí Deus, o vaso ainda está moldável. Deus pega e fala, não, peraí. Esse aqui não ficou muito, ficou meio fraco aqui, porque coloquei muito alto, vou fazer um pouquinho mais baixinho. Vai lá e começa a moldar de novo. Então o processo de moldagem também não é um processo, na moldagem é tranquilo. Não. Ele tem os seus cuidados. E depois da moldagem, querido, vem a secagem. E vendo os oleiros, eu fui pesquisar sobre esse assunto, quando Deus falou assim, eu quero falar do barro, da construção do vaso, e eu falei, eu não sou oleiro, então eu vou ter que pesquisar, vou ter que ouvir oleiros. E fui pesquisar a melhor forma de se secar o vaso. É na sombra e no vento, irmão. Olha, sombra e água fresca, irmão, pro vaso. Sabe por quê, querido? Porque se colocar no sol, trinca. Você já pegou o barro e jogou no sol? Ele seca muito rápido e começa a aparecer aquele monte de rachadura. O vaso não é diferente. Então o oleiro falou, tem que secar na sombra em lugar arejado, onde passa vento. Para ele secar. É igual concreto, né, irmão? Quando você enche uma laje lá, pelo menos na minha época era assim, não sei hoje com esses concretos usinados, mas você enchia a laje num dia, no outro dia você ficava o dia inteiro com a mangueira lá em cima da laje, lá, só por aqui, ó. Para não secar muito rápido, para não trincar o concreto, para não dar vazamento de água depois. Na minha época era assim. Mas como já faz tempo que eu não faço mais essas coisas, né, pode ser que mudou. Mas na minha época era assim. O concreto ele não pode curar demais muito rápido, porque senão ele dá trincos para infiltração. Então ele tem que secar devagarzinho ali. A gente passava o dia inteiro com a mangueirinha em cima da laje lá, rachando o coco no solzão. Né? Aí depois de um tempo veio o povo fazendo bronzeamento na laje, irmão. Falei, era só trabalhar de servente de pedreiro que pegava isso aí rapidinho. Né? Então com o barro não é diferente. Tem que secar na sombra, tem que secar devagar, não pode secar muito rápido. E isso também demora, querido, porque você coloca um barro úmido na sombra para secar, querido. Vai mais um tempo. Mais um tempinho ali de Deus. Só que aí já está no vento, né, irmão? Já não está na luta, né? E daí, quando tudo parece... Opa, peraí, vamos ler aqui, né? Salmo 35 diz assim, ó. Pois sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Apocalipse 21, 4 diz assim... Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Querido, é Ele quem vai dar o tempo de secagem, é Ele que vai soprar o vento sobre as nossas vidas. Por mais que o processo seja dolorido, por mais que o processo muitas vezes pareça sofrido, doído, querido, vai valer a pena. Só que depois disso, pastor Carlinhos, depois de todo esse processo, o cara fala, o vaso está pronto. Glória a Deus, ficou pronto o vaso. Agora vai para o fogo.
Lascou, camarada. Tava no vento, na sombrinha, tava tudo legal, né? Agora vamos ver se o vaso é bom. Vamos ver se o barro é bom. Vamos ver se ficou bom o negócio. Colocar no fogo. Ô, Jesus amado. E é aqui, querido, que muito crente quebra. Porque quando vai pro fogo, querido, Deus, dá pra mim não esse negócio. É aqui que muito vaso quebra. E aqui, querido, no fogo, o vaso quebra por alguns motivos. Um deles, lembra que eu falei lá das pedrinhas? Toda pedra que é colocada no fogo, e o fogo que o barro vai, querido, é uma temperatura alta, porque ele vai se tornar uma cerâmica. Então tem que ser uma temperatura de vitrificação do barro, digamos assim. E se tiver pedra no barro, a pedra estoura e quebra o vaso. Se tiver raiz, se tiver pedacinho de madeira, alguma coisa, aquilo ali, queima, estraga o vaso. Você já comprou um vaso que veio com alguma imperfeição na superfície dele, que veio com um buraquinho? Aquilo ali provavelmente era um pedacinho de madeira, o barro não estava limpo o suficiente. E hoje eu vendo um vídeo lá, o cara estava lá modelando o barro, de repente ele parou, falei, ixi, o que aconteceu? Enfiou o dedão no barro lá, tirou a pedrinha, catou um pouquinho de barro lá, foi lá e arrumou o negócio. Então, querido, até o sexto item, nós estamos no processo de estar na mão do oleiro, sendo moldado, descansado pela mão do oleiro. Mas por que eu falei que aqui no sétimo muito vaso quebra e muito crente cala? Porque aqui está falando do fogo. E lá em Zacarias 13:9 diz assim, ó: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela chamará: Yahvé, o Senhor é o meu Elohim, meu Deus. Aleluia. Tem que passar pelo fogo primeiro. Se não passar pelo fogo, o vaso não está pronto. E é aqui que muita gente desiste do Evangelho, muita gente que desiste de Deus. Porque quando chega no processo do fogo, querido, dói. As coisas estreitam. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que não é novidade. A hora que passar o fogo, o vaso está pronto. E depois que passa o processo do fogo, que o vaso não trincou. E detalhe, irmão, tem um problema aqui. Só tem um problema no fogo. Que se trincar ou quebrar, não tem como amolecer de novo. Já viu aquele crente turrão que se desvia? Você vai falar da palavra de Deus para ele, ele usa a própria palavra para se defender. Meu irmão, só Deus mesmo. Só Deus. Porque esse vaso quebrou feio. Porque depois que passa pelo fogo, ele se torna uma cerâmica. Ele já não é mais barro. Ele vitrificou, ele secou, ele temperou ali de uma forma que não tem como voltar a ser barro. Então, normalmente, essas pessoas são aqueles crentes, que muitos estão dentro da igreja, que eu e você conhecemos, que não aceitam. Ah, não, é assim. Quebrou. Não se deixa ser moldado. Ou se acha um vaso de honra que está lá na frente do trono de Deus. Só que depois do fogo, querido, tem algo que me alegra. Porque depois que nós passamos por todo esse processo, incluindo o fogo, eu fui ver o que eles fazem com o vaso. Querido, eu vi uns vasos bonitos, hein? Rapaz, ornamentado, pintado, irmão, coisa linda. Pai, coisa bonita mesmo.
E é tudo feito à mão, irmão, lá pelo menos os que eu vi, né? Uma roda lá, irmão, e a pessoa vai rodando aquele negócio com o pincelzinho, aquela delicadeza. Esse é o momento, querido, de Deus te honrar. Esse é o momento de Deus te exaltar. Esse é o momento, querido, que você passou por todo o processo do barro, se tornou um vaso e Deus fala, agora eu vou colocar a minha veste em você. Agora eu vou te honrar, vou colocar as minhas vestes em você. E vou mostrar que você se tornou um vaso que eu queria. Mas lembre-se que para todo esse processo, meu Deus do céu, as pessoas são aqueles... É necessário nós sermos o barro e passarmos pela mão do oleiro. Aleluia. Coloque-se de pé, querido, que a hora já passou e... Glória a Deus. Misericórdia. O relógio não é meu amigo, irmãos. Queridos, então entenda que esses 7 processos do barro, até se tornar um vaso, é porque Deus te ama. E há a necessidade de se passar por este processo, para que no final dele, Deus fala aí, ficou pronto. Não estourou no fogo, não rachou, não trincou. Agora eu posso pintar. Agora posso levantar. Agora posso colocar onde eu queria. Tem promessa de ir para as nações, de ir viajar aos estados, de anunciar a palavra de Deus. Está no processo? Espera. Porque a hora que passar o processo, Deus fala, é agora. Agora ninguém segura. Agora vão ver que eu sou Deus, que eu fiz o vaso conforme me agradar. Aleluia. Charamande contra lamandábia, surimicanda, ramandábia, sou. Ah, papai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Pelos irmãos que aqui estão, os que estão nos assistindo, ó Deus, em suas casas, no conforto do seu lar. E que nós possamos, ó Deus, passar por todo este processo. Para que lá, Senhor, depois da fogueira, depois do tempero, depois da forja, do caráter do Senhor ali, nós possamos ser exaltados, como diz a tua palavra. Sim, meu Deus. Não para que nós venhamos nos engrandecer, não é isso, Pai. Que as pessoas vejam que o Senhor continua sendo Deus. Glórias a Deus. E que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Por isso, Pai, que esta palavra fique gravada, Senhor, no nosso coração. E que possamos, Senhor, entender que os processos, ó Deus, são necessários para a modelagem, para a purificação, para a limpeza do barro, para que um dia se torne vaso na mão do oleiro, e para que posteriormente o Senhor seja exaltado pelo oleiro, que é o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui nesta noite, das que estão nos assistindo em casa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra fique gravada no coração de cada uma delas. O Senhor sabe, ó Deus, em que processo elas estão nas tuas mãos. E sabemos, ó Deus, que a vinda do nosso Deus, do Messias, não está longe. Então, Pai, termina os vasos, Deus, para que a obra do Senhor seja completada na face da terra. Para que possamos receber, Senhor, o nosso Redentor e o nosso Salvador com júbilos de glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, nesta noite. Acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando.